Alô, amigos, esse é o canal RK Esporte, trazendo a entrevista do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, após a vitória do Flamengo sobre o Sport. E nessa parte da entrevista ele fala do esporte, da vitória do Flamengo e também desse fato inédito em que a torcida do Flamengo compareceu em maior número que a do Sport em plena Arena Pernambuco. Veja só o que ele falou. Eu preparo o jogo sempre da mesma forma e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0, né? Depois tomou a virada. É numa situação até similar, só que não com expulsões. É uma coisa assim que o que aconteceu contra o Fortaleza foi diferente de hoje, né? Hoje contra o Fortaleza foram muitos contra-ataques no começo do jogo, então hoje já optei por proteger melhor a equipe na saída de bola e acabamos tomando um erro na nossa saída de bola, né? É verdade, com a nossa, como eu falei, a nossa pressão não estava encaixando muito bem, eles acabaram saindo e criando algum perigo, mas nenhum grande perigo enquanto eles estavam com bola. Mas sim, foi uma perda da bola que acabou gerando gol. E eu não digo que os jogadores entraram desligados, simplesmente que o contexto do jogo na casa no estádio que a gente não conhece, a forma com que eles jogavam, a velocidade que os jogadores tinham, pode ser que tenha causado aí alguma surpresa, né? Mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharei até o final para poder corrigir que isso não aconteça. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século, porque eles abriram mais tem espaço na arquibancada para a torcida do Flamengo. Então hoje, pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu quero que você falasse desse feito histórico que a torcida do Flamengo conseguiu hoje, de conseguir colocar 15 mil torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam que a pessoa daqui seja rubro-rei. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser, e se quiser torcer para duas equipes, como eu falo, individualidade de cada torcedor. Eu sou flamenguista desde pequeno, e claro que eu gostava muito do Figueirense, mas eu era mais flamenguista e torcia para duas equipes quando eu era pequeno, né? Figueirense, por ser de Santa Catarina, sempre quis que fosse o time da Série A, mas também por não estar na Série A e não estar competindo por títulos com os grandes. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport, e o Flamengo é um clube gigante no Brasil e há torcida em todos os lugares. E todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, sempre costumamos encher a nossa parte do estádio. Decisões que tomaram, não cabe a mim julgar. O que eu fico feliz é de ver a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo em todo o meu passo aqui pelo clube. Estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa, então optei pelo Wallace para atacar a profundidade e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E, bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo, e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias ainda tenho que analisar melhor. Mas a verdade é que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiram sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu e até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito,
Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport. Aí não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. A entrevista de Filipe Luís após a vitória do Flamengo sobre o Sport e falando do esporte, né? E também da torcida do Flamengo que veio em maior número do que a do próprio Sport Recife. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Leão, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Esporte você sabe tudo sobre o Leão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.